Olá pessoal do YouTube, como vai vocês? Eu vou bem. Hoje eu quero falar um assunto que gosto muito, que são séries de suspense. E assim, nos últimos tempos a Netflix e também outras plataformas de streaming não tem sido legal com esses tipos de séries. E eu já vou falar para vocês o porquê disso. Porém, recentemente surgiu uma série muito boa, praticamente do nada. E é sobre ela que eu vou falar para vocês hoje. Mas antes, quero pedir encarecidamente que deixem um like no vídeo e mandem para vários amigos, ok? Bom, sabemos que o gênero suspense é muito difícil de agradar muita gente. Eu sou um apaixonado por suspense, só que vemos nos últimos anos que tem sido um desastre um atrás do outro. Raramente tem surgido séries realmente muito boas desse gênero. As últimas que eu vou citar aqui foram, para mim, O Sinal e Noite Adentro, que são duas séries de altíssimo nível. Fora isso, não tem surgido séries de suspense realmente muito boas. E eu vou explicar para vocês, inclusive, porque essas duas séries foram tão boas e por que os elementos dela estão presentes nessa nova série que eu vou falar hoje para vocês. Podemos entender que o suspense é um gênero fenomenal que atrai muita gente, mas que tem estado muito escasso de diversas formas. O que tem acontecido é que as séries apresentam a proposta, só que demoram muito para desenvolver essa proposta. É exatamente isso que tem acontecido nas séries de hoje em dia. Aí a pessoa que não tem muita paciência para assistir, vê o primeiro episódio, não acontece nada, depois vê o segundo, também não acontece tanto, e só lá pelo terceiro vai indo para o quarto episódio que finalmente as coisas começam a acontecer. E tem uma série que é a Depois da Cabana, que é exatamente assim. A proposta é excelente, mas demora muito para as coisas acontecerem. E é isso que afasta as pessoas da série. Tem muita gente que vai gostar, que curte o estilo mais lento, mas para mim isso é péssimo. Como eu disse, tem muita gente que gosta e não liga tanto, que quer que realmente entrar naquele ritmo mais lento. Mas para mim, um suspense bom tem que ser aquele que já apresenta claramente o que ele quer desde o começo. E isso não tem acontecido nas últimas 50 séries propostas. E eu não falo só da Netflix, que para mim é a principal culpada, mas também de outras plataformas, como a Prime Video, a HBO Max, entre outros. Claro, a Netflix, por exemplo, quando acerta, ela acerta em cheio. Tanto que muitas vezes fica lá no topo entre as melhores. Mas ela tem errado bastante. De 50, acerta só uma. Já a Prime Video é uma plataforma que, para mim, não se destaca tanto em questão de série. Ela produz um monte de série, mas não compensa tanto. Existem muitos filmes bons na Prime, porém, quando o assunto é série, fica meio complicado. Esse prêmio de melhor plataforma para fabricar séries boas, para mim, é para a HBO Max. Tem número 1 nesse quesito. Porém, recentemente, a Prime lançou uma série que, para mim, está sendo uma das melhores que já fizeram até agora, que se chama All Her Fault. É uma série inspirada na adaptação do romance Hormônio, de 2021, da autora Andrea Mara. E All Her Fault conta a história de uma mãe que vive em um verdadeiro pesadelo depois que seu filho desaparece. E aí, já de cara, vocês sabem que o que me ganha é a questão da premissa de desaparecimento. Vale lembrar que o meu filme favorito na Netflix é Fratura, que trabalha exatamente com essa premissa. E nessa série acompanhamos a história dessa mulher, todo o drama que ela vive após o desaparecimento do seu filho, uma investigação muito forte que desenvolve a partir disso. E aí você vai se conectando com todos os elementos, porque a investigação vai aprofundando cada vez mais, e você vai descobrindo coisas, pessoas e segredos por trás desse desaparecimento. E fica claro que não é apenas um desaparecimento simples, mas algo muito maior por trás de tudo isso. E já de cara eu falo que essa série já me ganhou, porque logo de início, nos primeiros minutos, ela já mostra o que está acontecendo. Ela não enrola, não demora, e antes mesmo de terminar o primeiro episódio, ela já deixa claro qual é a proposta da série. E ela faz algo muito legal. A gente conhece os personagens depois do que está sendo proposto, não antes. O que eu não gosto é séries e filmes de suspense que, no geral, elas apresentam os personagens e vão contando a história deles
a vida inteira deles do cotidiano e só depois apresentam a proposta do suspense envolvido. Eu acho isso um saco. E é muito ruim porque você perde a atenção do público e principalmente de quem está ali querendo ver o suspense. O certo para mim é primeiro mostrar a proposta, qual é o mistério, qual é o suspense, qual é a história e depois desenvolver os personagens. E essa série faz exatamente isso. Ela já mostra para o que veio, já é a trama e depois ela gasta tempo com a trama. Foi exatamente isso que aconteceu nas duas séries que eu já citei, O Sinal e Noite Adentro. Em Noite Adentro, logo de início, eles mostram que as pessoas estão fugindo do sol, que o sol está matando todo mundo. Só depois os personagens são apresentados, a história, os conflitos e as trajetórias. O mesmo acontece em O Sinal, que já apresenta desde o início o começo que é o perigo maior que está por trás da série. Todas essas séries mostram logo de cara qual o objetivo que elas propõem para contar. E a Horror Fault faz isso muito bem. Além disso, conta com uns atores fenomenais na trama que te prendem do início até o fim. Cada episódio termina de um jeito que dá vontade imediata de continuar assistindo. E também tem outra vantagem, que é o fato de ser uma minissérie. E isso de cara já é algo muito positivo, porque são poucos episódios. Então é uma trama que vai ser solucionada de maneira simples. E quando eu digo simples, quer dizer rápida. E isso também funciona como um grande atrativo, porque te prende de um jeito muito bom. Uma série da Netflix que fez isso muito bem foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu achei essa série sensacional. No início parecia uma trama adolescente, mas quando você embarca, acontece exatamente aquilo que eu falei. Já mostra desde o início para o que veio, por que ela veio, né? E por isso é uma minissérie e isso se torna muito melhor. Essa minissérie vai se desenvolvendo aos poucos, sempre deixando um gancho para o próximo episódio. E faz isso de uma maneira muito boa, que te prende de um jeito que você vai até o fim. Outra série que também faz isso é O Inacreditável. É uma série excelente, não lembro exatamente agora, mas eu acho que é da Netflix, que já apresenta a proposta logo de início, cria ganchos fortes para os episódios seguintes. A trama é surpreendentemente boa, mas bem suave, permitindo que você se conecte com a história. E é isso é muito importante, sentir o que os personagens estão sentindo. É isso que faz a gente querer continuar vendo. Uma série que tinha muito essa conexão com o público, com uma proposta muito boa, se não excelente, é Manifest, que é uma série muito boa até, com uma trama excelente, mas que acabou se perdendo completamente. Ela ficou grande demais, com muitas temporadas, virou um embaralhado de coisas, com soluções que vai surgindo outra, novos problemas, muitos conflitos, tudo fica muito confuso e aí você acaba largando de mão, que é o que eu fiz. E eu não estou dizendo que séries longas são ruins não, tá, gente? Porque tem uma série muito boa chamada Zoo, que não é de nenhuma plataforma de streaming, ela era de uma TV aberta, sei lá, mas foi uma série de suspense muito boa, e nela os animais ficam descontrolados por causa de um vírus. A série teve 3 temporadas, muitos episódios, mas mesmo assim conseguiu prender o público desde o início. Isso porque ela já apresentava a proposta logo de cara e aos poucos ia desenvolvendo os personagens durante a própria trama. Então foi uma série de suspense e ação muito boa. O problema é que na última temporada ela caiu um pouco, né? A história estava indo para um caminho que não precisava ter ido. Mas não é completamente ruim, né? Foi uma série excelente, né? O que acontece é que as minisséries acabam acertando mais positivamente, porque o mistério é solucionado de forma rápida e curta e mais direta possível, né? E aí as pessoas optam por minisséries, né? Então, por isso que eu digo, assistam All Her Fault, é uma série incrível, o final dela é de explodir a cabeça, não tem, pelo menos até agora, uma indicação de segunda temporada, porque já fecha tudo direitinho, né? E a série que tem estourado de uma maneira absurda, ainda mais dentro de uma plataforma que não é tão procurada quanto a Prime Video. Mesmo assim, chamou a atenção de muita gente, então fica a indicação para vocês assistirem, assistam All Her Fault.
Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, compartilhem o vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.